Olá, pessoal. Então, na aula de hoje, nós vamos ver sobre equações diferenciais ordinárias, também conhecidas como EDO. Turminha, quando a gente fala de equações diferenciais, a gente está falando de equações que contêm derivadas. Essas equações, elas podem ser ordinária ou parcial. A gente vai estudar aqui as equações diferenciais ordinárias, que são aquelas que possuem apenas uma variável independente. E por que a gente estuda essas EDOs? Essas EDOs, elas são ferramentas que são muito úteis na modelagem matemática de fenômenos físicos, químicos, biológicos, quando esses são descritos em termos de taxa de variação. Então, por exemplo, a gente tem uma reação no qual a gente está variando a concentração de um reagente ao longo do tempo. Então, a gente tem uma taxa de variação. Para a gente resolver essas EDOs, a gente tem como solução a numérica e a solução analítica. O que é a solução analítica? Então, a gente tem, por exemplo, uma equação diferencial e a gente resolve essa equação diferencial e chega numa equação em que vai, por exemplo, relacionar y e tempo. Então, y é igual a algum valor vezes o tempo ao quadrado. Aí vai depender da nossa equação diferencial. Então, a gente tem nossa equação diferencial, a gente integra essa equação. Como que a gente resolve derivada? A gente integra, manipula matematicamente e vamos chegar numa expressão analítica. Muitas vezes, para a gente chegar aqui nessa equação analítica, dá muito trabalho ou até mesmo não tem solução analítica. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que arrumar uma forma de resolver essa equação diferencial. E a gente pode resolver isso através da solução numérica. Os métodos que a gente vai ver para resolver equações diferenciais ordinárias pela solução numérica vai ser o método de Euler e o método de Runge-Kutta. Vamos primeiro começar aqui a ver pelo método de Euler. Turminha, o método de Euler, a gente tem uma expressão que representa esse método. A expressão é a seguinte: y', isso aqui é a representação da derivada. Então, por exemplo, se for em função de x, então é a mesma coisa que eu escrever aqui dy dx. Tá? É somente forma de escrever diferente. Coloquei aqui y' é igual a uma função
de xy. Então, isso aqui vai ser igual a uma função de duas variáveis, que vai ser x e y. x1 é igual a x0 mais h. Esse h aqui é chamado de passo. Então, quem que vai ser o x1? Vai ser o x0 mais um passo. y1 será igual a y0 mais o passo vezes a função. Aqui, de x0 e y0. Para exemplificar isso aqui, vamos resolver um exemplo. Nós temos esse exercício aqui. Então, a gente tem a EDO, uma equação diferencial ordinária. Esse y de 0 igual a 1, isso daqui, pessoal, é chamado de condição inicial. O que isso quer dizer? Que o y no tempo 0 é igual a 1. Então, quando o tempo é igual a 0, o y é igual a 1. Isso aqui conhecido como condição inicial. Ou também PVI, que é problema de valor inicial. Aqui nós temos a solução analítica dessa equação diferencial. Então, a equação analítica é representada aqui por y em determinado tempo é igual a toda essa expressão. E aqui a gente substitui o valor do tempo. Para todos os itens abaixo, resolver a equação diferencial ordinária até o tempo 1. Então, o que esse problema quer saber? Esse problema, pessoal, ele quer saber qual que é o valor de y no tempo igual a 1. É isso aqui que o problema quer saber. A gente sabe, como condição inicial, que no tempo igual a 0, y vale 1. Então, no tempo igual a 1, aqui é a representação de tempo. No tempo igual a 1, qual que é o valor de y? É isso que o problema quer resolver. Nós vamos resolver esse problema através do método numérico e através do método analítico. Então, o método analítico, a gente vai utilizar a equação direto, e o método numérico, a gente vai utilizar aqui a derivada. Primeiramente, utilizando o método de Euler, e depois nós vamos comparar com o método de Runge-Kutta. Então, vamos lá. Letra A. Resolva a EDO acima até o tempo inicial igual a 1, em planilha de Excel, considerando o método de Euler e passo de integração igual a 0,1. Trace no mesmo gráfico os perfis de y versus tempo
para a solução numérica e analítica. Compare os resultados. Você acha que usou um passo de integração ideal? E por quê? Então, vamos resolver aqui juntos, depois vocês resolvem em Excel. Tá? Então, vamos lá. Se a gente for reescrever aqui a fórmula do método de Euler, se a gente for reescrever essa fórmula aqui, a gente vai ter a seguinte expressão. Y' é igual a função de t, chamei t aqui de tempo, e y. O t1 vai ser igual o t0 mais o passo. Lembrando que o passo aqui, como dado no problema, ele varia em 0,1. Então, o valor do passo, que é o h, é de 0,1. E o y1 é igual a y0 mais t0 vezes a função de ty. Qual que é a nossa função? Nossa função é isso aqui. É 1 menos t mais 4 vezes y. Então, para a gente resolver aqui, a gente vai fazer uma tabelinha do tempo e do y. Pessoal, o que foi dado aqui de condição inicial no y, no tempo igual a zero, ou se o tempo é igual a zero, o y vale 1. Então, no t igual a zero, o y vale 1. Essa é a nossa condição inicial, é a condição que a gente conhece. O que a gente vai fazer agora? A gente vai aplicar aquela fórmula do método de Euler. O x1 é igual a x0 mais h. Então, x1 é igual a x0. Quem que é x0? Na verdade, aqui é tempo, né? Eu não representei como x e sim como t. Deixa eu trocar isso aqui para ficar mais fácil. Então, aqui é t1 é igual a t0, tá, pessoal? Que é t e y. T0, quem que é o T0? É zero. Mais o passo. De quanto que é o passo? De 0,1. Então, T1 é igual a 0,1. Aí a gente vai pôr 0,1 aqui. Depois, a gente vai calcular o T2. Quem que é o T2? T2 é igual a T1 mais H.
T2 é igual a T1. Quem que é T1? 0,1 mais 0,1. T2 é igual a 0,2. Aí coloca 0,2 aqui, a gente vai formar uma tabela. Isso até chegar no tempo de 1. Então, 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, até chegar em 1. Que é o que a gente quer saber, o que o problema está pedindo. Resolver a equação diferencial ordinária até o tempo de 1. E a gente sabe que o passo, que é o h, vale 0,1. Então, a gente fez isso aqui, ó, 0, 0,1, 0,2, 0,3, até 1. E agora nós vamos encontrar o valor de y. Da mesma forma, a gente volta lá na fórmula de Euler. Como que vai ficar? Y é igual a y0 mais h vezes a função. Então, o y de 1, que vai ser o valor que vai aqui na frente do tempo 0,1, vai ser igual a quem? O y inicial, qual que é? É 1. K1 mais 0,1 vezes a função. Qual que é a nossa função? 1 menos t mais 4y. 1 menos t, aqui lembrando que é t0, mais 4 vezes y0. Então, vamos resolver isso aqui. y1 é igual a 1 mais 0,1 multiplica a função. A função é 1 menos t0, que é 0, mais 4 vezes y0, que é 1. Três dividido por 2, 1,5. Essa calculadora deu infração. Isso aqui dá 1,5. E agora a gente vai calcular o y2. Então, o y1 aqui é igual a 1,5. Agora vamos calcular o y2. y2 é igual a y1 mais o passo vezes a função de t1, y1. Então, y2 vai ser igual a y1. Quem que é y1 agora? É 1,5. 1,5 mais 0,1 vezes a função, que é 1 menos T1, que é 0,1, mais 4 vezes y1, que é 1,5. 1,5. Então, y2 vai ser igual a 1,5 mais 0,1, 1 menos 0,1, mais 4 vezes 1,5. Então, aqui novamente deu como fração, então aqui é 219 dividido por 100 e é 2,19.
ok? E vocês vão fazendo isso até chegar aqui no valor 1. Isso aqui é mais fácil fazer no Excel, que a gente coloca numa célula o valor do passo e a gente consegue obter essas tabelas de forma mais rápida pelo Excel. Tá? Então, eu vou vir aqui no Excel para mostrar para vocês. Como que ficou. Então, ó, a gente tem o tempo. Lembrando que o passo é 0,1. Eu fixei aqui o valor do passo. Então, a gente tem o tempo 0, 0,1, 0,2, até chegar em 1. A solução numérica é o que a gente está calculando aqui por esse método de Euler. Então, no tempo 0, o y é igual a 1. No tempo de 0,1, o y vale 1,5. No tempo de 0,2, o y vale 2,19. E no tempo de 1, o y vale 34,41. Na solução analítica, pessoal, como que a gente faz aqui para resolver na solução analítica? A solução analítica, a gente pega essa equação aqui, e substitui o t pelo tempo. Então, se a gente colocar aqui o tempo igual a zero, se a gente substituir aqui 1/4 vezes zero, menos 3 sobre 16, menos 19 sobre 16, vezes exponencial de 4 vezes zero, o y vai ser igual a 1. Então, se a gente substituir zero aqui, o y vai ser igual a 1. Se a gente substituir essas variáveis aqui por 0,1, o y vai ser 1,61. Se a gente substituir por 0,2, o resultado vai ser igual a 2,51. Foi o que eu fiz aqui, ó. 1/4 vezes 0,1 menos 3,3 dividido por 16, mais 19 dividido por 16, vezes exponencial de 4 vezes essa célula minha aqui é a A30, que é 0,1, que é o tempo. E fui fazendo isso para cada um dos tempos, até chegar no tempo 1. Turminha, o que a gente vê aqui por essas duas soluções? A gente consegue perceber que a gente tem aqui um comportamento parecido, só que essas duas curvas, elas estão diferentes, tá? Então, aqui a gente tem no tempo um valor de 34,41 para a solução numérica, e para a solução analítica a gente tem 64,9. Então, a solução numérica é representada pela linha azul, e a solução analítica, que seria o real, é representado pela linha vermelha. O nosso intuito é chegar o mais aproximado possível dessa linha vermelha, que é a solução analítica, que é a solução real. Então, o nosso intuito é chegar a essa linha aqui da solução numérica o mais próximo dessa linha vermelha. E como que a gente pode fazer isso no caso do método do Euler? A gente pode diminuir o passo de integração. Então, a gente começou aqui com um passo de 0,1.
Aqui eu diminuí para 0,01. Vejam o que aconteceu. Então, aqui a gente tem o tempo, a solução numérica de 0,1 e a solução numérica com passo de 0,01. E aqui a solução analítica, que é a solução obtida por essa fórmula. O que a gente percebe aqui, pessoal? Quando a gente utilizou a solução numérica com o passo de 0,01, vejam como que ela está bem próxima aqui da solução analítica. Tá? Então, a nossa solução numérica, com um passo de 0,01, representado pela linha vermelha, está muito próximo da solução analítica, representada pela linha roxa. Olha a nossa solução numérica com passo de 0,1. Então, o que acontece? Se a gente for diminuindo o passo, a gente vai se aproximando mais da solução analítica, da solução real. Então, a questão pede na letra A para vocês resolverem com passo de integração de 0,1. Então, essa é a letra A. Aí o problema perguntou: compare os resultados. Você acha que usou um passo de integração ideal? Não usamos. Por quê? Porque a solução numérica e analítica, elas estão diferentes aqui. Letra B. Resolva a EDO novamente usando o método de Euler. E aí a gente vai utilizar o passo de integração 0,001 e 0,0001. O 0,01 já se aproximou bem da situação real. Trace no mesmo gráfico os perfis de y versus o tempo obtido com esses passos de integração juntamente com a solução analítica. E o que você pode concluir? Quando eu utilizei o passo menor ainda de 0,001, a gente teve os valores muito parecidos. Vejam aqui para vocês verem. No tempo 0,1, no tempo 0,1, 1,61, no tempo 0,2, solução numérica 2,5, solução analítica 2,51, 3,82 no tempo 0,3, 3,83 para a solução analítica, e a gente chegou aqui no que o problema nos pediu, qual que é o valor de y no tempo 1. Com a solução numérica, a gente encontrou o valor de 64,38, e com a solução analítica, nós encontramos o y igual a 64,90. Então, esses valores estão muito próximos. Tá? Aqui, com o passo de 0,01, a gente encontrou 60,04, e aqui, com a solução numérica com passo de 0,1, a gente encontrou o valor de 34,41. Então, isso aqui não é representativo. Tá? Isso aqui não representa a nossa solução analítica. Aqui, a gente teve que utilizar um passo menor para a gente conseguir chegar nessa solução. E ela está até escondida aqui. Eu vou até apagar para vocês verem. Ela está escondida aqui, essa solução do 0,001. É essa verde aqui. Tá? E elas estão bem próximas. Então, com esse passo, a gente consegue representar a solução analítica daquela equação diferencial.